Por aqui a gente vai seguindo, falando sobre a Assembleia Geral da ONU em Nova York, que começa hoje. E a expectativa está na participação do presidente Lula, ele que faz o discurso de abertura da conferência, representando, claro, o Brasil. Lula também vai se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Vamos falar sobre essas expectativas com o nosso parceiro, o professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan. Professor, sempre um prazer. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos que nos escutam. Bem, professor, vamos falar primeiro sobre esse encontro em si. Inclusive, trouxemos agora há pouco análise aqui com o Leandro Rezende, destaque do jornal Estado de São Paulo, sobre uma Assembleia Geral da ONU esvaziada. É o que muitos analistas estão vendo, porque 4 dos 5 países membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas não terão seus representantes nos debates gerais. Rússia, como esperado, China, França, Reino Unido e aí fora outras lideranças internacionais. No caso da Índia, do México, a ausência desses líderes compromete a importância do evento? Ah, sim, sem dúvida nenhuma, Carol. Não é? Na verdade, o que nós teríamos para afirmar, sem dúvida nenhuma, é que os donos da festa não compareceram na festa. Esse é um fato. Não é? Se nós olharmos com alguma calma, o protagonismo dos últimos dias representado pelos 2 países emergentes mais fortes, as 2 economias que mais crescem no mundo, China e Índia, solenemente desistiram de comparecer. Não irão, mandaram seus representantes menores. Se nós olharmos inclusive para o Conselho de Segurança, o Reino Unido, por exemplo, disse que não compareceria Rishi Sunak, o primeiro-ministro, porque ele tinha que receber o rei Charles III. Ora, eu prefiro receber o rei Charles III, o vizinho, do que comparecer à ONU. Emmanuel Macron também apontou causas domésticas, problemas domésticos para não comparecer. A pergunta que fica é o que está acontecendo com a ONU, né? Quando nós olhamos o ar de preocupação constante do secretário-geral Antônio Guterres, né, de que a ONU está perdendo protagonismo. Isso é indiscutível. Se nós observarmos as primeiras páginas dos jornais no mundo inteiro, e isso que o jornal Estado de São Paulo constata é um fato indiscutível, a ONU está esvaziada no seu protagonismo para solucionar crises. A pergunta que fica é justo esse esvaziamento? Sabe o que acontece, Carol? Lamentavelmente é. A ONU, nos últimos tempos, nos últimos anos, perdeu preponderância. É preciso que, de alguma forma, uma injeção de ânimo, uma injeção de alguma reforma. É mais do que urgente que a ONU precisa de um redesenho da sua arquitetura interna e, principalmente, o que fazer para efetivamente solucionar crises. A ONU está ficando num papel de irrelevância frente às crises e até ela mesma percebe isso. Inclusive, essa é uma das críticas do presidente Lula. E até, professor, aqui destacando essas ausências, o presidente Emmanuel Macron que devem se encontrar com o rei Charles III, correto? E no caso da Índia, Narendra Modi, questões internas que teriam motivado essa ausência dele na Assembleia Geral da ONU. Agora, professora, nesse ponto das críticas que Lula tem feito em encontros internacionais, ele deve repeti-las? Não só com relação à revisão dos organismos internacionais, mas também quando ele fala em transição energética, na questão da importância da pauta ambiental. Há uma diferença do ponto de vista geopolítico, do peso internacional, trazer essas questões no discurso de abertura da Assembleia Geral? Olha, Carol, na verdade, se nós olharmos, essa pergunta é interessante, porque essa pergunta nos faz pensar um pouco se no histórico dos discursos da ONU, essas questões de redesenho já apareceram. Vamos pensar nos anos 70, nos anos 80, se elas já reapareceram. Reapareceram sim, Carol. Nós podemos, por exemplo, lembrar que a questão palestina me veio à memória nesse instante. Esteve presente num discurso histórico da ONU, não é? Yasser Arafat escolheu esse mesmo cenário, esse mesmo púlpito para lembrar ao mundo da grave questão palestina. Não é nada mais disso que acontece. Nós temos, por exemplo, na realidade do Oriente Médio, uma situação completamente nova,
absolutamente dramática envolvendo países que estão desaparecendo, esta é a palavra, Síria, Líbano. Nada disso está sendo discutido no púlpito da ONU. Nenhum desses assuntos relevantes está sendo discutido. Se nós olharmos para o novo cenário asiático, né, a Ásia está tendo um duelo de influência entre China e Índia, e nada disso aparece na ONU. Não era esse o papel da ONU há uns anos atrás. O papel da ONU era: nós não fugimos da crise. Nós quem? Aqueles que efetivamente tomam conta do mundo. Como é que isso desapareceu? Essa é a pergunta. Olha, Carol, eu te diria que isso desapareceu quando os ricos fecharam o cofre. Desde do início do governo Trump, há um controle nos recursos da ONU. Eu vou te dar um exemplo concreto do que eu estou dizendo. A ONU enfrenta hoje 45 situações de emergência. Quando eu falo de situações de emergência, é, por exemplo, que nem Afeganistão, em que 10 milhões de pessoas não têm absolutamente nada para comer. Dessas 45 situações de emergência, apenas 6 delas têm metade dos recursos que elas precisam para agir. Olha o número, é pouquinho mais de 10%. O restante não tem recurso algum. Em outras palavras, assim que os ricos fecharam os cofres, tiraram todos os recursos da ONU, a ONU perdeu importância, a ONU perdeu relevância. É isto que o presidente Lula está dizendo. De alguma forma, quando nós olhamos para isso, e o que os emergentes estão dizendo, a gente fala assim, o presidente Lula está falando, parece que é só ele falando. Não é bem assim. Ele traduz, de alguma forma, uma ansiedade própria reunião dos BRICS, expansão dos BRICS, uma ansiedade do grupo dos 77 para que essa realidade da ONU volte. Se você me perguntar o que é que mais os países emergentes querem, que os ricos abram o cofre. Esse problema está bem difícil de ser resolvido. Pois é, professor. Então vamos nesse ponto, abrir o cofre dos países ricos. O próprio ministro Alexandre Silveira, ele disse à CNN que Lula vai cobrar na ONU, como fez inclusive há pouco na cúpula do G77, que os países ricos paguem pela transição energética. Qual que é o potencial disso acontecer, inclusive do Brasil forçar esse debate para que de fato aconteça aquele financiamento climático? Olha, esse ponto, se nós, de novo, o que aconteceu na história recente, Se nós olharmos para a história recente, a situação não é boa, Carol. De 2015 para cá, no Acordo de Paris para cá, os ricos prometeram os famosos 100 bilhões de dólares. 100 bilhões de dólares, para usar uma expressão que os americanos gostam tanto, é peanuts, É dinheiro do amendoim, porque não, é muito pequenininho. A gente olha e fala 100 bilhões, nós estamos falando de 150 anos em que não se teve nenhuma preocupação climática e se chegou a esse aquecimento que nós estamos falando. Qual é o argumento dos países emergentes? Não fomos nós que crescemos, nós nunca ficamos com o desenvolvimento industrial. Quem fez chuva ácida, por exemplo, foram os países europeus. Quem de alguma forma criou uma situação de forte crescimento sem se preocupar com o clima, principalmente com siderúrgica, principalmente com todo o aparato em torno do combustível fóssil, foram os países ricos. Eles devem pagar a maior parte da conta. Quando nós falamos em qual é o custo para mexer na transição energética, esse custo está na casa dos trilhões de dólares de 3 dígitos, Carol. É de mais de 100 trilhões de dólares a 200 trilhões de dólares. Aquele compromisso lá atrás, de 2015, que os países ricos iriam oferecer aos pobres apenas 100 bilhões, ou seja, menos de 10% do necessário, eles iriam, de alguma forma, cumprir esse compromisso lentamente ao longo do tempo. Carol, nada foi feito, nenhum recurso foi repassado. Foi culpa da pandemia. Não é bem assim, não. Esta situação, ela se construiu desde 2016, praticamente, com a chegada do presidente Trump e de outros mandatários no mundo que tinham uma visão muito mais isolacionista. Esse é o ponto, do que uma visão internacionalista. Em outras palavras, Carol, aquele mundo do pós-Segunda Guerra Mundial, em que se falava de alguma ajuda para que os países todos crescessem, apenas
para usar uma expressão bem nossa, sumiu do mapa, literalmente nesse caso. Professor, há um ponto sensível que deve aparecer hoje na Assembleia Geral da ONU, mas que ganha muito destaque aqui para o Brasil amanhã, que é a guerra na Ucrânia. Olhando aí para esse dia seguinte, tem um encontro entre Lula e Volodymyr Zelensky. E aí eu lhe pergunto, em que medida esse encontro pode significar ou ressignificar o posicionamento da diplomacia brasileira diante do conflito? Olha, Carol, esse ponto é essencial, principalmente por essa tua última frase. Como é que vai ficar a diplomacia brasileira? A diplomacia brasileira caminha, para usar uma expressão igualmente nossa, no fio da navalha, né? Ela quer manter uma posição de negociação, quer manter uma posição de árbitro, quer manter uma posição que é centenária no Brasil. Nós nunca tomamos um lado em conflito, sempre o lado do negociador. Ótimo. Porém, nós estamos fazendo cobrança aos países ricos. Não é só de dinheiro. Nós estamos fazendo cobrança de reforma dos organismos internacionais. Quando nós comentamos tudo isso, nós temos que misturar uma coisa na outra, né? O que é que precisa ser misturado? Onde é que aquela ONU desapareceu? Onde é que aquele mundo do 1945 para frente sumiu? Onde é que tudo isso ficou muito claro? Na guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia é o corte, Carol. A guerra da Ucrânia é a mudança. Esse é o ponto importante. O Brasil está se posicionando exatamente aonde precisa se posicionar mesmo. A partir da guerra da Ucrânia, o mundo não é mais o mesmo. Porque perdemos o contato com o professor Leonardo Trevisan, trazendo um pouco o que está por trás da guerra, o que está por trás é China e Estados Unidos. Né? E, de alguma forma, esse ponto, a diplomacia brasileira precisa se posicionar. A posição da diplomacia brasileira até agora era de caminhar nesse fio da navalha, tendendo um pouquinho para cobrar dos países ocidentais. O encontro com Zelensky vai equilibrar o jogo, Carol. Era preciso esse encontro para que o mundo entendesse que o Brasil, se ele quer ser negociador, ele vai ter que olhar para os dois lados. Não adianta ficar só na frase, na palavra. É preciso, se alguma forma emite sinais de que os russos precisam ser ouvidos, precisa emitir sinais e dar a mão também para que os ucranianos e todo o seu drama também sejam ouvidos. Professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM. Mais uma vez, professor, muito obrigada e até uma próxima.